Um alta frequência para prosperar nesta página maravilhosa, meus amores. Bora começar a semana prosperando com alta vibração, com alegria, energia. Bora! E no alta frequência desta semana, eu quero falar de uma coisa que tem aparecido nos meus atendimentos e que muitas pessoas às vezes não levam tão a sério como deveriam, que é como a comparação pode estar minando os teus resultados. É muito importante eu trazer sobre isso, porque eu trabalho com mulheres, maior parte mulheres empreendedoras, né? E elas chegam pra gente conversar sobre prosperidade, como ganhar mais dinheiro, e elas sempre acham que a estratégia é algo que elas estão fazendo, deixando de fazer. Às vezes realmente tem alguns ajustes para fazer, mas o centro, quando eu vejo, nunca é isso. O centro é, em algum ponto, ela tá com vergonha de mostrar quem ela é. Ela tá com um bloqueio para simplesmente ser. Ela trava. E uma das travas que acaba fazendo com que ela não vai adiante é ficar olhando para os outros e se comparando. Comparando o seu corpo, como se veste, como fala, o que faz, o que não faz, como trabalha, como não faz. A maior parte das vezes quando eu atendo, sempre surge isso. Porque ela pega outra pessoa para justificar o porquê é certo ou porquê é errado isso. Oi, Cláudia, sua linda! Isso é muito perigoso. Você fala, pera, não, isso não me atinge, isso não acontece comigo. Será que não acontece? Para pensar um minutinho. Quando você vai fazer alguma coisa, boa tarde, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai se posicionar, até no seu dia a dia, você simplesmente faz o que você sente que você tem que fazer, ou você para e você analisa como seria a forma certa de se comportar. Por exemplo, você tá conversando e às vezes vem, quando você vai dar uma resposta, às vezes você para e você vem como a sua mãe dizia que você tinha que se comportar. Ou vem aquela pessoa com quem comparavam você, que falavam, fulano melhor, fulano faz isso, e você acaba parando e não fazendo, ou até faz, mas quando você faz, você para pra pensar que fulano teria feito isso diferente, e isso te frustra. Gente, são detalhes às vezes que a gente não vê, só que essa comparação, ela vai minando o nosso poder pessoal. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que falam, Pérola, eu não tenho vergonha. Mas quando vai ver, ela não consegue postar um vídeo aqui, porque ela para a forma como ela fala, a voz dela irrita, a expressão facial, a forma como ela tá vestida. E por que isso irrita? Porque ela tá se comparando com alguém. Se comparando, às vezes, nem é com outra pessoa, gente. Às vezes a comparação é com a forma perfeita que você acha que você deveria ser. O nível que você acha que você deveria alcançar. As pessoas pensam que comparação é só, eu estou me comparando com outra pessoa. Às vezes não, às vezes o problema é que você está se comparando com uma idealização que você tem de você mesmo. Então você acha que você já deveria falar de uma tal forma, vestir de uma tal forma, ter uma conta bancária de uma tal forma, ter um relacionamento de uma tal forma, e ao se comparar com essa visão que você criou de você, você trava, porque você não consegue atender essas expectativas de onde você acha que você deveria estar, e ao mesmo tempo não consegue aproveitar o quem você é hoje. E aí tudo trava. Porque as pessoas não entendem que a beleza da vida é você entender como você funciona e aproveitar dentro do momento que você está vivendo os melhores potencialidades. Doeu aí, né? Doeu aqui, doeu aí. É sobre isso, gente? Porque comparação é muito fácil você falar não se compara, porque às vezes você não está se comparando com outra pessoa, mas e você? Ou o pior, as pessoas que eu encontro que estão se comparando com a sua versão de 20 anos atrás. Eu atendo mulheres que às vezes reclamam que não tem o mesmo pique de quando elas tinham 20 anos, que elas não têm a mesma facilidade, que não tem Mas você não tem mais 20 anos e você nunca mais vai ter 20 anos. Você tá com 40, 50, 60. E você tá querendo voltar a ser uma menina de 20. Isso não vai acontecer. Por mais que você tenha todo um preparo físico, você pode realmente estar melhor, mas você não vai ser aquela pessoa. Vamos usar um exemplo prático pra gente conversar sobre isso. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo maravilhosa. E nós temos dois atletas que são incríveis, indiscutivelmente grandes nomes, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi.
Pro futebol, eles já estão numa idade mais avançada, por conta do quê? O físico. Mas eles, por serem atletas de alto nível, eles têm um físico muito bem preparado para isso. Então, eles treinam muito, eles conseguem, eles performam muitas vezes melhor do que um jogador novo. Só que, o que acontece? Ele não vai ter o mesmo fôlego que um jogador mais novo. Ele não vai ter a mesma facilidade de alguns pontos. Por quê? Por mais que ele treine, o corpo dele sente o peso da idade. Por isso, inclusive, que eles estão em suas últimas Copas, em suas últimas coisas. Não porque eles não têm potencial, mas é porque o físico tem a limitação do tempo. E por mais bem preparados que eles sejam, vai acabar, tem que respeitar o ritmo do corpo. Não porque eles não sejam profissionais excelentes, mas porque o corpo tem um limite. Eles não têm mais 20 anos de idade. Então, eles têm que entender, dentro da potência deles, qual é a limitação física. A gente tem que entender isso. E quando você sabe como você funciona, tem cobranças que você não se faz. A comparação com outra pessoa, com sua versão jovem, com a sua versão de um futuro perfeito, ela nunca é benéfica. A menos que você use não como comparação, mas como um incentivo. Quando você tem a visão, é diferente. Quando você usa para um espelhamento, que você fala, eu quero chegar aqui, mas não tem uma cobrança. Tem um desejo de chegar lá e você vai se ajustando para chegar lá. Você vai se tornando esta pessoa. Só que a maior parte das pessoas, o que elas fazem? Elas se criticam porque eu não tô lá, eu não sou assim, eu não falo assim. E aí trava. Ou até faz. Mas o que acontece quando faz? Não é natural. Daí a pessoa sente que, nossa, eu não tô sendo eu aqui. Tá estranho. Falta alguma coisa. Eu sei, gente, porque eu passei por isso. As coisas, como eu falo, tudo que eu falo, eu já passei. Eu já me comparei com outras pessoas, eu já me comparei com a versão do passado. E às vezes eu ainda faço isso. Porque a meta não é que eu nunca mais vou fazer isso. É eu entender quando eu tô fazendo isso, parar e voltar pra mim. O segredo, porque vocês muitas vezes me procuram, eu acho divertido, inclusive. E vocês falam pra mim, Perola, como é que eu faço pra equilibrar os meus chakras, equilibrar e manter os chakras equilibrados? Como é que eu faço pra manter a minha autoestima sempre elevada, manter a minha confiança em dia? Como é que eu faço pra não ter mais medo disso? E eu vou falar pra vocês, isso não existe. Gente, não existe você se manter o chakra alinhado 100%, não existe você não ter medo, não existe você se manter confiante com a autoestima elevada 100% do tempo. Isso não existe. Para com essa palhaçada. Eu já falo aqui há anos, eu vou falar, por exemplo, autoestima inabalável, ela não existe. O que existe é uma blindagem, autoestima blindada, energia blindada. O que existe é você cuidar da sua energia para você se manter bem, é você cuidar da sua autoconfiança para você mantê-la bem, é cuidar da sua autoestima para mantê-la bem. Mantê-la bem não é igual a manter elevado sempre. Por quê? Você vai oscilar, você é um ser humano. Sabe, quando a gente analisa, quando você tá, quem já passou por isso de um hospital, que tem a medição do corpo e tudo mais, tem ali, né? Somente a parte do cardíaco tem sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque as coisas oscilam, você oscila o tempo todo, o teu corpo vai oscilar. O problema não é a oscilação, o problema é qual é a constância dessa oscilação. Porque uma coisa é você oscilar aqui, outra coisa é você oscilar aqui, ó. As quedas são maiores. Então, no dia a dia, tem dia que você vai acordar super bem, mas você vai ter um desentendimento. Agora, esse desentendimento vai fazer você cair aqui, ou vai fazer você cair aqui, mas você volta? Porque tem gente que começa o dia bem, daí tem um desentendimento, ele cai e fica. E fica e não sai dali. Daí demora 2 dias pra subir. Tem gente que aqui passou por um entendimento, cai, mas fala, não, beleza, e volta. O problema não é oscilar, o problema é quanto tempo você fica ali. Você vai oscilar, você vai ter momentos que você vai desacreditar em você. Isso é normal. O problema é quanto tempo você se mantém ali. Antes de eu saber como eu funciono, eu ficava dias, meses no mesmo lugar. Hoje eu fico menos tempo. Por quê? Porque eu entendo como eu funciono, eu sei como elevar minha confiança, eu sei como eu não cair em autossabotagens e ficar. E você sabe como você funciona? A maior parte das pessoas não sabe. Daí fica parado, daí fica nas cobranças do que não foi, do que poderia ter sido, do que deveria ser, de não ser fulano de tal. O que mais me mata é quando vocês tentam ser quem vocês não são.
Quando vocês chegam falando pra mim, eu queria fazer isso, mas isso não cabe na sua natureza. Isso é o que mais me irrita. E me irrita não só porque eu vejo perda de potencial, tá, gente? Porque quando você tá se comparando com outra pessoa, você tá perdendo seu próprio potencial. Eu vou trazer um exemplo prático, que é a minha vida, tá? Eu sou terapeuta holística e mentora de mulheres. E o meu trabalho, ele passa muito pelo quê? Alinhamentos energéticos. Quem passou comigo sabe que eu faço leituras do campo energético para entender como é que você tá, onde você verdadeiramente tá, o que você precisa fazer. E muitas vezes eu uso muito o tarô para isso. O tarô é uma das ferramentas que eu mais uso, mas eu tenho outras ferramentas. Só que quando eu comecei a ser terapeuta, eu não queria ser vista como mística, eu não queria ser vista como bruxa, eu não queria ser vista como espiritualista. Então, eu tentava de toda e qualquer forma trazer para o lado mais científico possível as minhas abordagens. Porque eu tenho estudo e tudo mais, enfim. Só que o que acontece? Eu sou uma pessoa muito conectada com as energias e a espiritualidade. Então, às vezes, eu sei coisas que num processo tradicional terapêutico não teria como eu saber. Mas como eu tenho conexão muito forte quando eu leio tarô, às vezes eu não preciso nem ler tarô para isso. Eu recebo informações do campo energético que racionalmente eu não teria como saber. E eu tinha muito problema de trazer isso, porque como é que eu vou trazer algo que eu não consigo explicar racionalmente? E por muito tempo eu tentei fingir que o meu trabalho não tinha uma veia espiritual, eu tentei não trazer o tarô, eu tentei trazer o tarô mascarado de outras formas, eu tentei fazer um monte de coisa para evitar ser quem eu sou, para evitar trazer essa veia mais mística e espiritual para o meu trabalho. Só que, o que aconteceu? Começou a ficar difícil. Começou a ficar difícil fazer conteúdo, começou a ficar difícil fazer atendimento, começou a ficar difícil porque eu tava minando uma parte minha. Não é que eu não sabia que ela existia. Eu até aceitava ela, mas eu não queria mostrar ela pro mundo. E o pior não é isso. O pior é que eu não enganava ninguém, porque quem era atendido por mim sabia exatamente o que estava acontecendo e fica comigo porque sabe que eu tenho este tipo de talento. Então, era um desperdício de energia, porque eu tentava ser quem eu não era. Eu não enganava ninguém, porque todo mundo sabia com quem eu trabalhava. Até quem não era atendido por mim, às vezes via minha imagem, ouvia comentários das pessoas falando isso, de tipo, quem não era atendido por mim, via uma imagem minha e já associava isso. E às vezes eu conheço pessoas que elas trazem essa visão de mim apenas porque você não consegue esconder quem você é. É muito engraçado isso. Eu conheço pessoas que perguntavam pra mim, de olhar pra mim, dessa questão, tipo, de visão, dessa parte mais espiritualista, de olhar pra mim e perguntar sem eu dizer absolutamente nada. Por quê? Você não consegue esconder quem você é, mesmo que você tente muito. Então você acaba, na verdade, se minando, se escondendo, e você não tá enganando ninguém. Eu brincava com a minha psicóloga que eu falava, eu me sinto um gay no armário. Aquele que é gay, todo mundo sabe que ele é gay, mas ele tenta fingir que não é. E não engana ninguém. Ele tá no armário, não consegue sair, não engana ninguém, só engana ele mesmo. Só que pra eu sair desse armário, eu ainda brinco que eu falo, eu ainda acho que eu tô saindo do armário, eu acho que eu ainda não saí totalmente do meu armário. E tá tudo bem, porque, como eu falei, a gente vai oscilar, meus amores. A pergunta é, qual armário que você está se escondendo? Por que você está se escondendo nele? O que está escondido nesse armário? O que está escondido nesse armário? Porque você está se comparando com algo, com alguém, com um padrão. Eu estava me comparando com um padrão de que para eu ser uma pessoa bem-sucedida e respeitada, eu tenho que ser uma terapeuta que trabalha de uma forma completamente racional. Eu não posso sair desse campo, só que eu não nasci para fazer isso. Eu não nasci para trabalhar de uma forma completamente racional. E ao fazer isso, eu mino a minha própria autenticidade. E ao minar a minha autenticidade, eu vou contra a minha essência, e indo contra a minha essência, eu saio do fluxo da prosperidade, daí o dinheiro trava. Toda vez que eu entro nesta palhaçada, um indício fácil, pra mim é muito fácil, eu que trabalho com isso. Quando eu começo a dar problema nas entradas de dinheiro, ou deu uma desequilibrada, eu falo, opa, onde é que eu desconectei?
Onde é que eu tô fora de quem eu sou? E aí eu volto, o fluxo volta. Porque a prosperidade ela é um resultado de você estar alinhado com a tua verdade de alma. Que poucas pessoas entendem isso. Prosperidade não é só você ter estratégia para fazer dinheiro. É importante, não é inválido. Você tem que saber lidar com dinheiro, você tem que saber fazer estratégia. Mas existe um passo anterior que é: tá alinhado com a sua verdade? Você tá alinhada com a sua verdade? Se você tá alinhado com a sua verdade, as coisas vão fluir com mais naturalidade. Se você não tá, as coisas vão começar a travar. Mesmo que o dinheiro entre, você vai começar a ter outras questões, você vai ter desequilíbrios, porque você tá fora do seu ciclo natural. Por isso que eu falo, prosperidade não é só dinheiro, porque tem gente que o dinheiro entra, mas ela não tá satisfeita, porque tem outra área minando. Enquanto tem gente que às vezes tem menos dinheiro, mas como tá mais alinhado com a verdade, ela tá numa situação emocional mais equilibrada, uma vida mais leve. Nós temos que trazer algumas questões aqui. A comparação ela é perigosa muitas vezes por conta disso. Porque tem gente que ganha menos dinheiro, gente, porque quer ganhar pouco. Ah, pera, ela é mentira. É verdade. Gente, vamos falar sobre isso. Por que tem pessoas que, eu não tô falando aqui, não é como é que fala, a glamorização da pobreza, não é sobre isso. Tem pessoas que são felizes ganhando 10 mil, 20 mil, 5 mil. E tem pessoas que ganham 50 mil que não são tão felizes às vezes de que ganha 10 mil. E não tô falando aqui porque, o dinheiro não traz felicidade. Não é sobre isso, é sobre quais são os alinhamentos que essas pessoas têm. Às vezes a pessoa que tem 10 mil, ela não quer mais, porque ela já está satisfeita com o que ela tem. Ela tem uma vida boa, ela poderia ter uma vida melhor, sim. Mas ela consegue pagar as contas, está equilibrada, a família está bem. Então, no nível que ela quer viver, ela está vivendo uma boa vida, ganhando 10 mil reais por mês. E tá tudo bem para ela, porque ela está num nível que para ela é prosperidade. Ela está satisfeita com a vida que ela tem. E às vezes uma pessoa que ganha 50 mil por mês não está satisfeita com a vida que tem, não só com dinheiro, a vida em si. Por isso que prosperidade ela é um equilíbrio. Ela não é igual para todo mundo, porque nem todo mundo tem a noção de ganhos, de prosperidade, relacionamento igual. Gente, tem gente que o sonho é casar e ter filho. Tem gente que o sonho é ficar solteiro para a vida inteira e viver uma grande aventura. E não tem certo, não tem errado, tem escolhas. Por isso que é importante a gente entender qual é a nossa própria natureza. Tem mulher que não nasceu para ser mãe. Eu gosto muito de falar isso porque nem toda mulher nasceu para ser mãe. E tá tudo bem. A questão é você respeitar a tua natureza. Até mulher que nasceu para ser mãe tem hora que tem dia que fala: minha nossa, como é complicado. Imagina quem tá sendo mãe sem querer ser. Não respeitou a própria natureza. E até quando você vai ficar sem respeitar a sua própria natureza? Sabe? Até quando você vai tentar fingir ser quem você não é? Até quando? Toda vez, assim, tem uma história que eu gosto muito, que eu paro pra pensar se eu realmente gosto de algo ou não, se aquilo funciona pra mim ou não, que é a do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele é um dos grandes escritores que nós temos no país. Um dos grandes, assim, eu sou apaixonada, né? Ele foi o que escreveu O Alto da Compadecida, caso você não conheça de nome, né? Um dos maiores sucessos do nosso cinema nacional. E o Ariano Suassuna, ele era uma figura muito interessante. Tem vários vídeos dele, vocês podem procurar no YouTube. E em um dos vídeos ele tá falando justamente sobre o café. Ele fala que a vida inteira ele tentou tomar café, mas ele nunca gostou daquilo. Ele tentava porque todo mundo falava que era bom. Todo mundo falava que era legal tomar café, que era bom. Então ele tomava, mas nunca era prazeroso, era horrível pra ele. Até que chegou no momento, ele já, com idade avançada, que ele aceitou que ele não gostava de café. Não adiantava ele tomar café. Mas ele ficou anos tentando porque todo mundo falava que era bom tomar café, que você tinha que tomar café, que café era bom, mas ele não gostava. Mas ele demorou anos tomando café até falar: não, eu não gosto disso. Até parar de olhar para o que as pessoas dizem que deveria ser bom e entender: isso não é bom para mim. É um vídeo super legal, divertido, procurem. Mas é uma reflexão muito profunda. Eu acho extremamente emblemático porque às vezes a gente leva anos ao se comparar com o que as pessoas dizem que é certo e vão trazendo para nossa vida, só que isso só nos faz mal e nos machuca, porque não é o que é bom pra gente. Só que a gente tá tentando trazer o que é bom pra outra pessoa, pra nossa vida, e às vezes aquilo não funciona.
Gente, é por isso que eu falo pra vocês, cuidado, não existe uma fórmula mágica pra prosperar, existe a sua forma de prosperar, que é você entender como você funciona. Porque quando você respeita a sua natureza e a sua essência, fica mais fácil de você entrar no fluxo. Porque quando você não respeita, você entra em briga e entra em guerra. Primeiro com você, depois você entra em guerra com o mundo. E aí as coisas começam a travar, porque tudo começa a ficar mais difícil, entende? Então observa de verdade como é que você tá. Você tá fazendo as coisas que você tá fazendo porque fazem sentido pra você? Ou porque alguém em algum momento disse, isso faz sentido? E aí você tá tentando encaixar isso na sua vida de tudo quanto é forma. É mais ou menos como fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo. Quando a gente tem, isso aqui é minha garrafa d'água. Quando a gente é um encaixe perfeito, é isso aqui, ó. A gente entra e vai. E eu não sou palmeirense, aqui era a garrafa que tinha, eu precisava comprar. E encaixa aqui. Agora, é a mesma coisa quando a gente tá tentando fazer algo que não é nosso encaixar, é isso aqui, ó. Não entra. Ou até entra, mas entra desencaixado, porque não é você. Daí você fica tentando entuxa e não entra. Daí fica assim, ó. Tá vendo que fica assim? É isso que muitas vezes você tá fazendo com a tua vida. Você tá tentando pegar você e encaixar no que dizem que funciona. Daí tá aqui o negócio que funciona e você vai e não encaixa. Daí você sofre, você fala, não sei por que não tá funcionando, não sei por que não dá certo e tal. E vai. Daí vem outra pessoa que tem esse molde aqui bonitão, só que ela combina, então entra. Simples assim. Por quê? Funciona para ela e não funciona para você, porque ela está configurada para que este padrão funcione, você não tá. Por isso que é muito importante você entender. Por exemplo, eu não sou a pessoa que vai tomar banho gelado 5 horas da manhã. Isso não funciona para mim, meus amores, não dá. Não dá. Mas tem gente que funciona super bem a banheira de gelo. Eu falo, vai lá, galera, não é o meu estilo de vida. Corre lá. Eu sou uma garota que eu funciono muito bem com oráculos, com astrologia, com mensagens, com deixar a intuição fluir. Eu tenho pessoas que eu atendo que elas não conseguem se conectar desta forma. Tem que ser racional, tem que ser passo a passo. E tá tudo bem, o que tá certo, o que tá errado? Os dois estão certos, porque eu funciono assim, a pessoa funciona de outra forma. Eu atendo pessoas que o perfil é completamente diferente do meu. E o que eu faço é ela entender qual é o perfil dela, para ela entender como ela funciona e aproveitar da melhor forma possível. Quem tá na minha mentoria, a gente invariavelmente vai fazer um mapa astral para eu entender e para ela entender como ela funciona para prosperar. É muito engraçado. Tem gente que se reconhece em tudo. Tem gente que fala, pera, isso aqui não tô fazendo. Ela vai, encaixa e as coisas começam a fluir. Porque começou a respeitar a própria natureza. É muito interessante. Eu vou falar, me fizeram uma pergunta uma vez que eu acho interessante trazer para cá, que era, pera, esses processos que você faz, eles fazem eu sair da minha essência, fazem eu ser outra pessoa, né? Eles me mudam assim, eu viro outra pessoa. E eu falo, depende, o que você vive é a sua própria essência? A pessoa travou quando eu falei isso. Falei, porque a gente já tinha tido outras conversas, ela tinha me contado da vida dela, de como ela era quando criança, e ela mudou completamente a personalidade dela porque a mãe falou que aquilo era errado. Porque ela tinha uma essência de uma pessoa que confrontava, que buscava justiça, que ela ia, só que a mãe falou que discutir não era legal, que discutir não era bom. Então ela foi aprisionando essa parte mais combativa dela para se encaixar no bom filho, na boa filha. Entende? Ela saiu da essência dela, porque a essência dela não é ser a pessoa que aceita tudo sem reclamar. A essência dela é confrontar verdades. Só que ela saiu da essência dela. Porque a essência dela não é isso. Só que e pra você resgatar isso de volta depois de muitos anos preso ali? Você tem que ir tirando as camadas, tirando os medos, voltar pra você, voltar pro seu centro. De você ser a sua referência e não o resto do mundo. Vocês entendem? Eita, atrás de bicho, é ótimo aqui. As comparações, elas vêm de muitas formas. Elas vêm, como eu falei,
de pessoas, de padrões que a nossa família impõe, de visão do que a gente acha certo, do que é errado, de versões anteriores nossas que nós nunca mais vamos ser. E eu sempre tenho muito cuidado quando eu atendo pessoas, porque eu sempre tento ver aonde ela tá presa, para poder tirá-la de lá e voltar para hoje, porque a pessoa que você é hoje não vai ser igual a pessoa do passado e não vai ser igual a pessoa que você vai ser ano que vem. A gente muda todos os dias, só que a gente não percebe, porque nós estamos com a gente todos os dias. Uma das coisas mais complicadas para um ser humano, na minha visão, dentro da minha experiência de vida, é quando você chega num ponto em que você olha no espelho e você não se reconhece mais. Eu já passei por essa fase de você não saber quem é aquela pessoa na frente do teu espelho e falar: eu não sei mais quem é você. Eu não sei o que você gosta, eu não sei o que você não gosta, eu não sei sonhar mais. Isso ainda me emociona porque é uma das dores mais difíceis que eu já tive, é quando você olha e você fala: não sei, eu não sei mais. Só que a parte mais dolorosa é que isso não começou ontem. Isso começou no momento em que você se invalidou, que você se calou, que você colocou outra pessoa como prioridade e não você, que você se colocou em último lugar na tua vida. Só que você se colocar em último lugar na tua vida não começa hoje, amanhã tudo acabou, não. É numa pequena ação, num não que você devia ter dito que você disse sim. E daí, repetidamente, esses nãos viram sim e você começa a dizer sim para os outros e não para você. E aí você começa a olhar para a vida de outra pessoa, uma vida perfeita, às vezes que você abre aqui, rola o teu feed, uma pessoa que viaja todo final de semana, tá com um casamento incrível, filhos maravilhosos, e você começa a pensar: por que eu não sou como essa pessoa? E você começa a olhar para sua vida e você começa a diminuir tudo que você faz, como se nada fosse bom, você não fosse boa, e aí tudo fica triste, tudo fica preto e branco, nada tem brilho, tem glamour, porque a vida do outro tem mais glamour que a tua. Daí você começa nessa onda só de ser sim pros outros e não pra você, olhar a vida do outro e falar como a vida do outro é incrível e a minha é ruim. Daí você começa a olhar pra tua vida, você não consegue ver uma coisa boa que você faz. Daí você se olha no espelho, você começa a duvidar da tua própria beleza e do teu próprio corpo. Você vê coisas que você quer usar, mas você não usa porque você acha que é demais pra você. Que, é bonito, mas não combina, eu acho que é estiloso demais pra mim. Você nem se permite tentar, você simplesmente acha que não é pra você. E aí você vai se minando, até que você vira outra coisa. Até que você olha e você fala: em que momento eu me perdi? E não foi um momento, foram vários momentos. Foram concessões que você foi fazendo que foram te tirando da rota. E você tem que voltar. Na minha mentoria, uma das coisas que eu falo é muito importante, é quando você se desconecta de você abre um buraco, você tem que se conectar de volta. É como se você estivesse fechando esse buraco de volta e voltando pra você, pra fazer isso aqui. Só que é um processo, não é do dia pra noite que você vai fazer isso. Você vai ter que entender o que você gosta, entender quem você é, porque às vezes você não é mais aquela mulher que daquele momento, você tem outros gostos, outros interesses, você vai ter que descobrir, até que você se aproxima. Só que o que acontece que boa parte das mulheres, elas se aproximam, mas elas não fazem isso. Elas olham, elas se reconhecem, e até por um tempo ela fica assim. Só que quando ela não sabe o que ela tem que fazer para evitar que ela se perca no mundo, nas comparações e tudo mais, ela fica assim por um tempo. E aí ela começa a fazer o movimento de novo, porque ela já tem como costume dizer não para si mesma e sim para os outros. Então ela começa o mesmo processo de volta sem perceber, porque como eu falei, são poucos. E ela vai se afastando, até que ela volta. Por isso que eu falei, eu abri essa live falando que a oscilação é normal, porque o problema não é oscilar, é o que você faz para não voltar ou para não ficar distante. Só um momento. Para não ficar distante. Porque reconectar, você pode reconectar. Mas e para manter? Você tem que saber o que você faz para manter, que é para ficar assim, ó. Para evitar que solte. E mesmo que solte, por exemplo, soltou. Mas tudo bem, eu sei o caminho de volta, eu volto. Vocês entendem? É diferente quando você sabe o caminho.
E é isso que eu trabalho muito nas minhas mentorias, é você fazer esse caminho de volta para você se conectar com você e depois conseguir prosperar quando você se reconecta. Porque, gente, todas essas questões é fruto de alguma desconexão, de alguma ordem que você tem com você, que é quando você não se reconhece mais. Ou quando você parou de acreditar. E a resposta boa é que você consegue voltar a qualquer momento, não interessa a idade que você tem, o momento que você esteja vivendo, você sempre consegue voltar para se conectar com você, para prosperar. A questão é, você tem que decidir isso e saber a pessoa certa que pode te ajudar, porque fazer esse caminho sozinho é muito mais complicado. E se você precisar, me chama, escreve eu quero aqui abaixo, me chama no privado, que eu vou te ajudar a fazer esse caminho de volta, tá? Inclusive, eu tô com a mentoria Seja Imperatriz da Sua Própria Vida, que tá incrível que a gente tá fazendo isso com mulheres, um grupo selecionado de mulheres, para que elas voltem para elas mesmas, que elas resgatem o poder, para que elas parem de negligenciar partes delas e retomem o poder e o controle da vida delas. Então, se você quer fazer isso, me chama, porque é a hora, não espera. Não espera mais um ano para que você volte para você, para que você possa ser feliz, para que você possa se amar, se reconhecer. E, para finalizar, vamos de tarô? Ai, faz tempo que eu não tiro um tarô ao vivo. Bora! Amo um tarôzão, gente. Eu sou louca do tarô. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos oráculos. Inclusive, a caixa que eu tava mostrando, enfiando ali, é a caixa desse oráculo aqui, que é o tarô mágico das bruxas da natureza. Pra quem pergunta, às vezes, quais tarôs, porque eu tenho vários, esse é o tarô mágico das bruxas da natureza, tá? Tarólogas de plantão. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta do tarô para as pessoas que estão conectadas com essa live. O que elas precisam fazer? O que elas precisam fazer para se reconectar de volta, para confiar de volta nelas, para ativar a confiança nelas de volta, para poder prosperar? Dois, três. Bora lá. As cartas trouxeram que vocês precisam primeiro de paciência para passar por um processo, porque nem tudo é claro. A gente abre com a carta da Lua. A Lua fala que tem muitas coisas ocultas, tem muitas coisas que você ainda não tem conhecimento do porquê você tá como tá, ou coisas que você ainda não olhou, pessoas que talvez estejam ali que não eram para estar. Então ela pede um aprofundamento em você e sempre prestar atenção do que nem tudo é o que parece. Você primeiro tem que reconhecer quem você é. Só que para isso você também tem que tirar do caminho o que não faz mais sentido, sabe? Seja pessoas, emoções e coisa. E para isso você vai ter que passar por este processo. Você vai precisar de muito foco. O imperador vem falar sobre justamente uma cabeça mais fria, ser menos emocional, mais racional, entender os propósitos, os caminhos, ter um plano bem traçado, um objetivo bem traçado para que você possa fluir na vida. O louco vem pedindo leveza para o caminho, porque muitas vezes vocês estão nesse caminho, tá muito pesado. Então, no caminho de volta para você tem que trazer leveza, tem que trazer compreensão, tem que trazer aventura, tem que trazer diversão. E finaliza com o Sol. O Sol, ele fala assim, é possível ter conquistas, você se amar, você ter o que você quer, a prosperidade que você quer, desde que você faça o caminho de volta, desde que você se torne o Sol na sua própria vida, entende? É o caminho de volta, mas isso precisa do quê? De estratégia. E se você precisa de ajuda com a estratégia, eu tô aqui. Ai, a Cláudia, que é minha mentorada da Seja Imperatriz da Sua Própria Vida, só vem a melhor mentora. Gratidão, sua linda! Vou até tirar um print aqui. Gratidão, sua linda, porque é sobre isso, gente. Mulheres inteligentes crescem juntas. Mulheres inteligentes crescem juntas. Se você tá brigando com outras mulheres, cuidado. Isso não é inteligente. Atacar outras mulheres, o corpo de outras mulheres, diminuir outras mulheres, isso não é coisa de mulher inteligente. Mulher inteligente valoriza o potencial da outra e faz a outra crescer. Porque mulheres inteligentes constroem reinos juntos. Por isso que eu estou o quê? Criando imperatrizes. Porque eu não preciso brigar. Cada uma pode construir o seu reinado e não ser ameaça para ninguém. Só é ameaça, uma mulher só é uma ameaça para outra se você
não tem consciência do teu próprio poder. Desculpe falar. Uma outra mulher, ela é uma ameaça pra você? Então, teu poder tá onde? Tá na mão dessa mulher? Onde é que você deixou ele? Mulheres inteligentes crescem juntas. Gente, guarda isso pra tua vida. A gente não precisa se matar umas às outras, falar mal uma das outras pra prosperar. Muito pelo contrário. A história mostra isso. A história mostra isso. Essa é uma discussão que eu não vou ter aqui. Hoje não, porque senão eu fico. Porque se nós mulheres fôssemos mais unidas, a gente não teria tantos problemas como a gente tem hoje. Então, bora se unir com as mulheres certas para construir uma vida melhor. E não para brigar por quem é a melhor, a mais inteligente, a mais bonita. Tem espaço para todo mundo. Basta você saber construir o teu reinado direito. Tem espaço para todo mundo. Eu vou finalizar falando uma coisa que veio, uma mensagem que veio muito forte para mim esse ano, que é uma mensagem que eu levo para mim da espiritualidade e que ficou muito claro nas minhas vivências e muito claro que eu tinha que compartilhar com o mundo, que é: existe espaço para todo mundo. Cada um nasceu com uma função. Cada um nasceu com uma função. Não existe função melhor, maior, menor. Existe, cada um nasceu por um propósito e a gente tem que ser muito bom nesse propósito. Não interessa o que é. Porque quando a gente respeita, a gente tá no nosso lugar no mundo, acabou. É o nosso lugar no mundo. Acabou, é nosso. O problema começa a vir quando a gente tenta ocupar um lugar que não é nosso, quando a gente tenta ser quem a gente não é, porque a gente nasceu com um propósito, a gente nasceu com uma missão. E eu não tô nem falando assim de missão de vida, mas a missão é você ser você respeitar a tua natureza, você respeitar quem você é. Eu tentei muitas vezes entrar num lugar que não era meu. Isso só me causou dor. E hoje, quanto mais eu entro no meu lugar, o que eu nasci pra fazer, a forma como eu funciono, eu começo a respeitar e falo, não, eu sou assim e acabou, mais fácil a vida fica. Eu não tô falando fácil que não vem problema sim, dá confusão, dá. A vida sim, a gente vai resolver problema até a gente morrer, mas fica mais fácil pra eu lidar com a vida, porque eu tô respeitando quem eu sou. Gente, não respeitar quem você é, da forma como você funciona, dói muito, porque é muito cansativo. É como carregar uma máscara dia e noite. E aí você não consegue tirar aquilo. E você tem medo que se você tirar aquilo, será que vão gostar de mim ou não? Só seja você. Porque independente se vão gostar de você ou não, você vai saber como lidar com você no final do dia, porque você vai sentir orgulho de quem você é. Em vez de ficar triste, sabendo que você não está sendo verdadeiro. Eu vou finalizar aqui com isso, tenha orgulho de ser quem você é. O dia que você tiver orgulho de ser quem você é, de você olhar no espelho e falar, eu tenho orgulho de ser você, do jeito que você é, a tua vida muda. E se você precisa de ajuda pra fazer isso, pra ter coragem de quem você é, pra ser livre pra ser quem você é e prosperar como você merece, me procura. Eu vou te ajudar a fazer isso. Tá bom? Um beijo, meus amores! É isso aí, começamos a semana com mais uma alta frequência para prosperar. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, tá? Pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fique lá. Qualquer pergunta, seja dúvida sobre os processos, sobre minha vida, sobre perguntas terapêuticas, aí é aberto. Vocês deixam livre para vocês. É como uma consultoria gratuita, tá bom? Um beijo!